Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Meu nome é Aira D'Agostini, eu sou fonoaudióloga e especialista em comunicação. E o tema de hoje é como falar com clareza sem nos prendermos a roteiro. Se você é daquele tipo de pessoa que toda vez que precisa fazer alguma fala em público tem que decorar aquilo que você precisa dizer, o problema não está na sua fala em si, mas sim no teu excesso de controle. Então, neste vídeo de hoje, o meu propósito é fazer com que você aprenda a se comunicar com mais clareza, sem que você precise decorar tudo. Porque pode perceber, toda vez que você decora uma mensagem, e se por algum motivo essa mensagem sai daquilo que você havia planejado, o seu corpo acaba ficando mais rígido, você perde completamente a capacidade de formular uma linha de raciocínio secundário, ou seja, de achar uma alternativa para sair ou para falar aquilo que você precisa, sair do branco. E falando em branco, você pode perceber também que tudo que é decorado abre as portas para os brancos acontecerem com muito mais frequência. E no final das contas, você perde a capacidade de falar com naturalidade, porque a voz não sai legal, a sua expressão facial não sai legal, parece que fica congelada. Então veja, toda vez que você tem que falar e se prender a roteiro, a decoreba, isso só está demonstrando o seu excesso de controle sobre aquilo que você vai falar. E a questão aqui não é nem a ordem que você vai falar as palavras, mas sim a falta de clareza em qual é o propósito da sua mensagem. Então, neste vídeo, eu quero te passar eu quero te dar assim três perspectivas do que é importante para você se comunicar com clareza. A primeira perspectiva é quanto à intenção da sua fala, ou seja, você precisa ter muito bem claro para onde você quer chegar. Isso significa que você precisa ter em mente o que você quer que o público entenda, caso o objetivo da sua mensagem seja de esclarecer alguma coisa, de passar uma informação, de transmitir o seu conhecimento, de dar uma informação. Ou você tem que ter muito bem claro o que você quer que o teu público faça. Aqui entra, então, o objetivo de uma mensagem mais diretiva, mais delegativa. Então, quando você tem um pedido para fazer, um acordo, uma negociação, um comando. Ou você tem que ter muito bem claro o que você quer que o teu público sinta. E nesse caso, é para aquelas mensagens que têm um conteúdo mais emocional envolvido, que desperta realmente algum tipo de sentimento. Então, se você quer que seu público se sinta acolhido, se sinta encorajado, se sinta alerta e assim por diante. A partir do momento que você definir, então, um desses objetivos, ou às vezes você pode até ter mais do que um desses três, então você já tem o foco lá no teu resultado final. A clareza ela já começa a aparecer aqui. Segundo ponto. Então, nesse segundo ponto, eu gosto muito de uma organização de mensagem simples, porque nesse momento o foco não é deixar a ideia complexa, mas é tornar simples para você saber exatamente onde você quer chegar e também para facilitar a compreensão do teu público. E aqui eu gosto da técnica 1. Ou seja, o primeiro 1 seria o da intenção. Então, mais uma vez, o que eu quero que o meu público entenda, faça ou sinta. Ok, então aqui você tem já o destino final. Agora, você precisa também pensar qual que é o ponto central da sua mensagem. Então, assim, o ponto central se o meu interlocutor precisa sair dessa mensagem com apenas uma ideia, lembrando de uma informação, qual seria essa informação? Qual que é a mais importante de todas? E por fim, qual é o direcionamento final? Então, o que nós precisamos fazer a partir de agora? Qual é o próximo passo? O que precisa ser sustentado a partir daqui? Então, toda vez que você tem esse 1 mapeado, isso também vai facilitar a condução da sua mensagem. E veja, você não precisa se importar de fato em ter uma sequência de palavras completamente decoradas. Não é isso. Você sabe formular uma mensagem para que você cumpra com o seu objetivo final. E aqui também a sua mensagem acaba se tornando mais objetiva também.
porque você não pode fugir daquilo que você se comprometeu a entregar enquanto comunicação. E por fim, você precisa ter o corpo disponível. E quando eu falo em corpo, os seus ouvidos conectados à sua boca para de fato compreender aquilo que você está falando. Se o conteúdo da sua mensagem for uma conversa, uma apresentação, em que você tem o teu público ao vivo junto contigo, então você precisa ter a capacidade de manter o contato visual com a sua audiência, com o seu interlocutor, para que você possa coletar feedbacks e provas de escuta. E se é necessário reformular alguma mensagem, caso você sinta que tem expressões de dúvida, de objeções ou assim por diante. Você precisa ter o cuidado com o teu corpo na postura, nos gestos das mãos. Então, o que o meu corpo está fazendo? E olha que legal, tem um estudo de Albert Mehrabian que foi feito há muito tempo atrás, agora eu não vou conseguir te precisar o ano, mas 1900 e alguns quebrados, em que ele nos apresentou quais são os 3 elementos essenciais para uma boa conversa. No sentido de o quanto que o meu público vai captar de fato da minha mensagem a partir desses 3 elementos. Então ele nos disse que toda vez que o meu público só tem acesso às minhas palavras, então ele está tendo aqui acesso a 7% da minha comunicação. Como por exemplo num texto escrito, se eu te mando um texto por mensagem, você está ali interpretando a minha mensagem a partir dos 7% das minhas palavras. Agora, se eu utilizo a minha modulação vocal junto, então você já tem 45%, como numa mensagem de áudio, por exemplo. Agora, quando você usa as palavras, a modulação vocal e o corpo, a postura, os gestos, as expressões, enfim, do corpo, você tem 100% dos elementos da comunicação ao seu favor. Isso quer dizer que a sua mensagem se torna mais efetiva, mais assertiva, mais clara. Então, o teu interlocutor consegue compreender com mais clareza e efetividade realmente qual é a sua intenção por trás daquela mensagem. Certo? Então, olha só. Se esse vídeo fez sentido para você, claro, curta e compartilha, deixa aqui o seu comentário e entenda que toda vez que você se prende a decoreba, não é porque te falta treino, não é porque te falta alguma coisa, não é, é porque te sobra. É o excesso de controle.